Em janeiro de assistir um vídeo e depois eu quero que você comente. Em 9 de janeiro de 2003, a Lei 10.639 foi assinada pelo presidente da República, né, uma das primeiras leis assinadas pelo presidente Lula, e a partir da qual o ensino de história da África, de história dos africanos no Brasil, a história das lutas dos negros e da própria trajetória, né, da cultura negra na sociedade brasileira, se tornaram conteúdos obrigatórios em todos os estabelecimentos públicos e privados de ensino, de educação básica na sociedade brasileira, no Brasil. Além vamos dizer, do conteúdo da lei, se agregou aí o parecer, né, de 17 de junho de 2004 do Conselho Nacional de Educação, a partir do qual não apenas as escolas de educação básica foram chamadas a atenção, né, da importância de introduzir esses conteúdos, mais do que a importância da obrigatoriedade da introdução desses conteúdos, mas os cursos de formação de professores, as universidades brasileiras como um todo, os cursos de formação de professores em especial. Então teve um parecer que estendeu isso até as universidades. Na verdade, o parecer da professora Petronilha, ele esclarece todos os pontos da lei, que na verdade a lei ela é pequena, ela tem 2 parágrafos, e o parecer ele vai dando um esclarecimento de como fazer a implementação da lei, seja na educação básica, que inclui o ensino fundamental e o ensino médio, e no ensino superior, porque não basta você mudar o currículo da educação básica, é preciso formar professores, dar a eles conteúdos para que possam implementar a legislação no seu dia a dia, no seu cotidiano escolar. Por isso, o parecer é fundamental, porque ele amplia todo o conhecimento, todas as formas, os métodos, as possibilidades de implementar a Lei 10.639. Agora, uma vez eu fiz uma matéria sobre isso e eu tive uma informação que eu fiquei meio que chocado. É que as universidades, muitas delas, fazem um evento no dia 20 de novembro, uma palestra, alguma coisa assim, e isso já contempla a obrigatoriedade dela de tocar nesse assunto, de falar sobre a história num único dia, num único evento. Isso foi muito comum no início. É bom sempre esclarecer para o público em geral que quando a lei surge em 2003, ela pegou várias pessoas, educadores, a própria universidade de surpresa. Você tinha nessa época, em 2003, apenas 9 especialistas, ou seja, 9 doutores em história africana e cultura afro-brasileira em todo o país. Então, você formar professores para formar outros professores foi uma luta de muitos anos. Além disso, no início, você tinha alguns eventos que se caracterizavam como implementação da lei. Ao longo dos anos, foi se percebendo que era preciso que tivesse uma proposta pedagógica efetiva e as próprias universidades criaram disciplinas dentro da área de licenciatura, a parte de didática, a parte de estágio de docência foi exigido de vários alunos, de professores, aliás, e também de alunos, que se implementasse a lei
se pensar essa lei de uma maneira ampla, no cotidiano escolar, nos currículos, ou seja, nas disciplinas. Hoje, em 2016, a gente tem uma universidade no Maranhão que acaba de criar um curso de formação, de educação, de graduação para docentes em educação para as relações étnico-raciais, contemplando os conteúdos da Lei 10.639 e 11.645. Então, até mesmo... 11.645 é que inclui a história indígena. Indígena, que foi em 2008, ela ampliou, vamos dizer assim, a 10.639. Então, isso é muito importante, isso é um processo. Esse processo se inicia em 2003, com bastante falhas, como você mesmo apontou. Na educação básica também tivemos falhas, também foi colocado aula de capoeira, no dia 20 de novembro, uma apresentação de maculelê, ou ainda no dia 13 de maio, fazer cartazes sobre a libertação dos escravos. Isso tudo foram processos pelos quais nós passamos. E hoje já há um amadurecimento. Mas mudou essa realidade? Mudou bastante. O problema é que a gente não tem visibilidade sobre essas ações. E é por isso que nós hoje, e eu digo eu e o meu companheiro de trabalho, Jorge Araújo, que é produtor executivo do Programa de Reflexões e Debates para a Consciência Negra, nos empenhamos em dar visibilidade a todas as práticas, sejam elas docentes ou ainda que não estejam só circunscritas ao ambiente de uma comunidade escolar, mas que são desenvolvidas para capacitar professores, atores sociais que estão dentro da comunidade escolar para implementar a Lei 10.639. Então, o que a gente não tem hoje é essa visibilidade. O Programa de Reflexões e Debates para a Consciência Negra, ele faz isso, ele vai a campo para justamente filmar as atividades que estão ocorrendo, os projetos que estão sendo desenvolvidos, seja no campo da universidade ou ainda da educação básica, para mostrar para a rede de professores que muito tem se feito e que esta realidade, que foi o nosso início, e não podemos nos envergonhar, mas foi o momento inicial, ela já mudou bastante. O que falta é essa rede se conhecer, se ver e começar a perceber que nós não somos poucos, somos muitos, mas a visibilidade, ela ainda é falha e por isso a gente acredita que não está sendo realizado ou que está sendo feito de uma maneira muito pontual, como a gente viu agora e que você mesmo colocou. É um evento aqui, uma palestra ali, mas existem trabalhos de substância que estão sendo desenvolvidos, com certeza. Então, vamos ver esse vídeo aqui e aí a gente conversa. Quando nossos jovens possam conhecer que essa abolição foi feita de uma forma em que a população negra não apenas foi excluída da força de trabalho depois dessa abolição, não apenas foi excluída da participação política pela imposição da necessidade da alfabetização, só os alfabetizados tinham direito a voto. Quando eles souberem que houve políticas de imigração, políticas públicas que assumiam a ideologia da eugenia, que a eugenia, que é a crença na superioridade da raça branca e na necessidade de haver uma transformação da própria população para o mais branco, esse princípio está inscrito na Constituição de 1934. Descobrir esse momento, né? Na verdade, o objetivo da lei é fazer com que as pessoas tenham contato, que o aluno, os professores, enfim, todo mundo tenha contato com essa realidade. O que é uma descoberta, que é como tirar um véu, né? É verdade. Diante dos olhos e passar a ver a vida de uma outra forma. Você acredita que estamos nesse processo, que isso realmente está acontecendo, que os alunos estão dando conta da sua verdadeira história, da sua verdadeira condição e do seu potencial e qual é o seu papel dentro dessa sociedade? Acredito sim. Acredito porque eu comecei a implementar a Lei 10.639 no ano de 2005, num colégio noturno, na zona norte do Rio de Janeiro, no bairro de Quintino, e de lá para cá eu vi alunos
e professores se transformando em contato com os conteúdos de história africana, cultura afro-brasileira. A partir do momento que os professores e os alunos começaram a tomar consciência, contato com dados estatísticos em que mostra o genocídio da juventude negra, em que o professor começa a observar a estatística, em que ele vê a quantidade de alunos que entram para dentro de uma universidade pública que é branca e que a maioria negra está do lado de fora, e que a proposta das cotas, ela finalmente deu oportunidade a esse jovem negro estar dentro de uma unidade escolar federal, pública, eles começaram a ter um outro olhar sobre a questão racial, um outro olhar sobre a questão da nossa formação societária. O Brasil, ele tem cerca de 516 anos. São só, esse ano, 128 anos de abolição da escravatura. Mais cerca de 400 séculos, negros e negras e índios ficaram escravizados nesse solo. Então, nós temos muito pouco tempo de abolição e muitos anos de opressão, verdadeiramente de uma mascaração do que foi a presença do negro nesse país. Então, à medida que esse professor e esse aluno começa a tomar contato, ele começa a compreender o que é a nação brasileira. Porque não dá para ignorar o fator histórico para a gente entender a realidade que a gente vive hoje, né? E isso é ignorado por muita gente. As pessoas pensam, não, mas isso foi lá, não tem nada a ver, estamos vivendo um outro momento, né? Só que uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Isso aqui é reflexo de um processo histórico que nós vivemos. Com certeza. Essa questão de você naturalizar ou de você achar que é comum, é banal, esse tipo de atitude, é porque a sociedade brasileira, justamente por esses quase 4 séculos de escravização, ela introjectou a cultura do autoritarismo, a cultura da opressão, e isso se tornou uma questão naturalizada entre nós, até mesmo entre negros. Então, realmente, eu não tenho posição nessa sociedade, eu não tenho lugar. A partir do momento que a Lei 10.639 foi promulgada, e ela também é uma consequência do movimento social, do movimento negro, das lutas de Abdias Nascimento, Solano Trindade e tantos outros, e que você... Lélia Gonzalez, que você corporifica a lei, ela corporifica a luta do movimento social e ela traz para dentro da sala de aula, olha, esta questão ela não está resolvida. Ela só vai ser resolvida à medida que nós conhecemos quem somos nós. E nós somos a maior nação negra fora do continente africano. Você, enquanto professora, quando vê essa transformação, que bate aqui no coração? Eu fico muito emocionada, porque a gente, no início, é sempre chamado, é sempre aquele que traz o preconceito para dentro da sala de aula. É aquele que está trazendo a divisão entre brancos e negros. E quando o aluno e o professor começam a tomar ciência, conta de que, na verdade, o que nós estamos trazendo é a realidade que está nos jornais, que está na televisão, que está na mídia, que está na estatística. Que infelizmente ele não vê. E que ele não vê. Então, a partir do momento, isso me emociona muito e leva a acreditar que a educação é o veio pelo qual realmente a gente vai transformar essa sociedade. Com certeza, eu acredito nisso. Eu vou para o intervalo, mas é rapidinho. Fique por aí, porque ainda tem muita informação para a gente. Já deu para perceber, né? Hoje estamos falando sobre a lei que estabelece a obrigatoriedade do ensino da história da África e das culturas afro-brasileira e indígena nas escolas do Brasil. Esse papo é com a mestra em Educação e coordenadora pedagógica da Rede Pública de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, Carla Lopes. Carla, você ainda é
criadora e coordenadora do programa de reflexões e debates para a consciência negra? Sim. O que é exatamente isso? O Programa de Reflexões e Debates para a Consciência Negra é uma metodologia de implementação da Lei 10.639 na rede de ensino para o ensino médio. Nós criamos essa proposta como no formato projeto político-pedagógico e ele começou a ser implementado nessa escola, no Colégio Estadual Professor Souza da Silveira, em Quintino Bocaiúva, na zona norte do estado do Rio. De implementação da Lei 10.639 e uma referência, porque até então, no ano de 2005, nenhuma metodologia era implementada como projeto político-pedagógico. Isso é muito importante, porque provoca... Porque não é só a lei, né? Não basta só a lei, né? E você não tem é que só ter uma ações... disciplina. Isso. E você não é só uma disciplina. Não se priorizou que história, língua portuguesa, literatura trabalhassem esses conteúdos, mas se priorizou que todas as disciplinas do currículo escolar daquela unidade escolar trabalhasse com este conteúdo, provocando que a interdisciplinaridade, provocando até mesmo a transdisciplinariedade entre essas disciplinas. Isso foi fundamental para o aluno compreender que esses conteúdos não eram uma disciplina à parte, isolado. Né? Ele fazia e faz parte do seu cotidiano. E faz parte da vida dele como um todo, né? Da vida de todos nós. Então, essa metodologia, o programa, como projeto político-pedagógico, ela foi extremamente exitosa no sentido de que nós conseguimos fazer com que alunos e professores trabalhassem este conteúdo. Eu tive alunos que, depois de terminado o ensino médio, implementar a Lei 10.639 e 11.645. Então, a nossa proposta hoje é ser esse observatório. É uma metodologia, sim, e qualquer pessoa, qualquer professor, qualquer gestor escolar que queira implementar, é só vir falar conosco que a gente dá todo o auxílio para implementar esta metodologia, mas também é um observatório do que se está fazendo, o que está se fazendo para a implementação dessa legislação educacional. E muita coisa tem que ser feita, né? Muita. O país é imenso. Agora, me diz uma coisa, para a gente deixar claro, ou escuro, né? Essa lei é para as escolas públicas e privadas, né? É para todo o sistema de ensino brasileiro. Todo o sistema do Oiapoque ao Chuí, norte a sul, leste a oeste. Não tem como fugir. Inclusive, os livros didáticos que são distribuídos pelo governo federal, eles também são escolhidos a partir dos conteúdos que atendam à legislação educacional. Então, você falou questão de livros, né, que atendam esse conteúdo.
como fica a questão do Monteiro Lobato, Caçadas de Pedrinho, como livro didático nas escolas? Para quem não sabe, né, esse livro tem citações consideradas racistas, né? E eugênicas, né, como bem lembrou a professora, como bem assinala a professora Elisa Lar. E esse livro, eu não sei se ainda faz parte, é um livro pedagógico que é usado nas escolas, é isso? Ele é um livro paradidático, né, As Caçadas, né, toda a obra de Monteiro Lobato. Ela faz parte, com certeza, dos conteúdos de literatura, mas o importante é que hoje já existe um parecer que foi elaborado pela nossa ministra, né, Lina Gomes, que explica, que dá todo um detalhamento sobre cada um desses pontos racistas que estão colocados nessa obra. A obra ela não foi retirada do mercado, infelizmente, mas tem um lado bom também. Qual é o lado bom disso? Como ela traz, ela para ser distribuída, ela tem que abordar todo um detalhamento que aponta os dados, os conteúdos preconceituosos, os conteúdos que vão, que reafirmam uma consciência de preconceito racial. Então, muitos dos nossos professores, ainda que insistam em utilizar, tem que fazer referência a este parecer em que é apontado todas as questões de preconceito racial existentes nessa obra. Ou seja, estimula a discussão. Com certeza. Porque sem citações, inclusive, acho que, eu não sei exatamente, mas tem trechos que chamam a tia Anastácia de macaca, não tem algumas coisas nesse sentido? Na verdade, existiu também, é preciso levar em consideração que nós, de uma certa maneira, todos nós, professores, o cidadão, sempre tivemos, infelizmente, essas obras como referenciais para a nossa formação, e é por isso que o preconceito ele fica introjectado dentro da criança, porque é naturalizado, jovem, e se torna naturalizado. Quando jovem, na minha fase de alfabetização, eu conheci um livro, eu fui alfabetizada num livro chamado O Sonho de Thalita, que você tem a personagem negra trazida como realmente com uma imagem de um macaco. Então, estas obras, ao longo desse tempo, estão sendo revistas, o Conselho Nacional de Educação tem feito pareceres para que elas sejam retiradas do mercado. E ainda que haja uma insistência em utilizá-la, é preciso referenciar ponto a ponto cada um desses itens que foram indicados como contendo mensagens preconceituosas. Ok, vamos ver esse vídeo aqui, porque eu quero entrar nessa discussão aqui antes que acabe o nosso tempo. Trabalhando já há 30 anos no campo da educação, encontro-me hoje revendo tudo o que desenvolvi e desenvolvo frente à chamada da consulta pública da Base Nacional Comum Curricular. Estamos saindo de um polo de conteúdos predominantemente eurocêntricos para outro intercultural, que evidencia a multiplicidade étnico-racial formadora de nossa sociedade. Como é que é desconstruir isso dentro do professor? Muito difícil. Porque, como você falou aqui, tem professores que estão 20, 30 anos trabalhando e, de repente, ele se dá conta que ele tem que trabalhar com esse conteúdo que ele não domina, que ele não entende e que ele nem consegue identificar a necessidade de. Como reverter isso aí? Bom, na verdade, atualmente, a gente tem tido aí as universidades públicas e privadas investindo na inserção de disciplinas que possam dar conta para esse professor que está se formando em ter esse conteúdo para que ele possa implementar a legislação. Para aqueles como eu, que não viram história africana, cultura afro-brasileira na sua formação, porque eu sou formada em História, eu me graduei em História, e que a gente muito dificilmente também chegou a conhecer, a ter contato com conteúdos, às vezes, até mesmo da ditadura militar. Para nós que ficamos sem esse conteúdo, hoje nós temos várias especializações, mestrados, doutorados, mas é preciso que haja um engajamento pessoal. Exatamente. O pessoal.
Para aqueles que ainda não foram sensibilizados com essa necessidade, cabe ao coordenador pedagógico, ao gestor escolar, sensibilizar o seu corpo docente, o seu corpo a sua equipe técnico-pedagógica para estar trazendo esse conteúdo. A resistência é muito do desconhecimento. Eu não conheci, não conheci na faculdade, na graduação, mas nada impede que você Mas tem possa... os valores pessoais, né? Claro. Por exemplo, o fundamentalismo religioso é um problema? Muito grave. Hoje o Brasil vive um problema de fundamentalismo religioso que impede o avanço de um diálogo interreligioso. Ou seja, a gente tem bancadas de determinadas religiões que impedem o diálogo e o conhecimento das religiões de matrizes africanas. É impossível conhecer a história africana e a cultura afro-brasileira sem conhecer as religiões de matrizes africanas. Por quê? Porque faz parte da cosmovisão dessa civilização, que está aqui há pelo menos cerca de 400 anos conosco e que formou e que forma a nossa sociedade. O jeito de eu falar, o jeito de eu me vestir, a forma como nós lidamos cotidianamente, isso está impregnado dessa história africana, dessa cultura afro-brasileira que também é impregnada e ela é eminentemente uma cultura também religiosa. Então, o professor ele se sente às vezes entre dois caminhos. Ou ele realmente desconhece, ou ainda ele quer abordar, mas ele se sente impedido porque haverá uma reação, seja da sua comunidade escolar, do seu aluno, de pais, ou ainda do próprio colega. Olha, você vai fazer isso, mas é preciso vencer essas barreiras. O conhecimento. Como fazer isso? O conhecimento. Conhecer a legislação, conhecer todos esses trabalhos que têm sido desenvolvidos ao longo desses anos todos. A gente não está aqui, a lei ela foi promulgada em 2003, nós já estamos em 2016, são 13 anos, tem muita produção. O mercado editorial brasileiro já tem grandes obras, você tem editoras especializadas nesse conteúdo, seja para um nível superior, para o professor montar a sua aula, seja como material paradidático, para poder ele trabalhar com seus alunos em sala de aula, atividades, você tem experiências, existe no próprio Ministério da Educação, se o professor quiser, ele pode ir no Ministério da Educação, existe um link lá onde ele vai ter toda a experiências, planos de aula. Além disso, existem trabalhos como eu e tantos outros que postam numa página do Facebook, como é o Programa de Reflexões e Debates para a Consciência Negra, conteúdos, referências bibliográficas. É preciso apenas você se apossar desse conhecimento. O conhecimento nos liberta, o conhecimento nos dá condições de mudar, de transformar essa sociedade. Então, é preciso ter o quê? Primeiro, o desejo de querer transformar, o desejo de querer conhecer para poder efetivamente implementar a Lei 10.639. Muito obrigado. Obrigado por ser esse canal aí de libertação, de estar levando para as pessoas, para os seus colegas, para os ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Há uns tempos atrás, até 10 anos atrás, que você falava de literatura afro-brasileira ou literatura negra, era uma temática muito mais desconhecida, principalmente dentro da academia. Hoje, não é que esteja dentro daquilo que a gente, não é nem daquilo que a gente sonha, mas do que a gente merece. Eu acho que ela está longe do que a gente merece. Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que já há uma expansão de conhecimento nesse campo.